Capítulo 14, Evangelho segundo o Espiritismo: honrai vosso pai e vossa mãe. Piedade filial. O mandamento honrai vosso pai e vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Tem um dever a mais. Tem um carinho a mais com os pais. Então, nesse momento que nós precisamos aprender a fazer as nossas reflexões, precisamos aprender a entender as nossas dificuldades, a dificuldade dos outros, para podermos andar com mais segurança ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência, porque somente assim estaremos construindo uma manhã de luz, uma manhã de fraternidade, uma manhã de paz. Quis Deus mostrar, por essa forma, que ao amor se deve juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se, para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Então, aquilo que a caridade pede que façamos ao nosso próximo, nós devemos fazer com uma atenção muito mais especial aos nossos pais. Ter amor por eles, respeito, atenção, submissão. Logicamente que sempre nós vamos deparar com pais e pais. Aqui, voltando para o lado normal, daqueles pais que agem de forma normal, que exigem dos filhos respeitos. E os filhos devem ter respeito por eles. Mas existem também aqueles pais que os filhos estão ali mais para ajudá-los do que para ser ajudados. Mas exatamente nesse momento que os filhos têm que ter mais amor ainda por eles. E se a gente for pensar em todas as diferenças que existem em toda a sociedade, em todas as famílias, dá para fazer um seminário de uns 3 dias falando com grandes especialistas sobre o comportamento humano e não vamos fechar o assunto. Portanto, nós temos que procurar entender a importância de dedicarmos mais amor aos nossos pais, dedicarmos mais amor aos nossos filhos, dedicarmos mais amor aos nossos avós. Sabermos lidar bem com cada um deles é uma grande vantagem que todos nós podemos empreender ao longo da nossa existência. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem, às vezes, de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, tanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune, sempre com rigor, toda violação desse mandamento. Então, todas as vezes que as pessoas transgridem essa lei de respeitar os pais, de dar atenção aos pais, tem lá a sua punição. Aí você vai dizer para mim assim, mas você sabe como meus pais são chatos? Mais necessitados de amor eles têm. Tem uma frase do Espírito Lívia que diz o seguinte: aqueles que mais nos prejudicaram são para os quais nós temos o maior compromisso de amor, maior obrigação de amar. Se você tem atrito com seus pais, podemos entender que no passado vocês tiveram algumas divergências mais graves. Portanto, faz necessário que hoje vocês procurem ter mais sentimento de amor uns pelos outros. E é assim que nós devemos procurar edificar os nossos sentimentos, procurar trabalhar intimamente para sermos melhores, para construirmos um mundo melhor, para que todos nós possamos estar sempre criando melhores condições de vida para todos nós. Honrar seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade. É proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, como eles fizeram convosco na infância. Então, se na nossa infância nós somos muito bem cuidados pelos nossos pais, ou pelo menos fomos cuidados por eles, que estamos vivos até hoje, temos que levar em conta as grandes variedades de pais que existem. Nós temos a obrigação cristã de cuidar deles da melhor forma possível. Oferecer a eles o que melhor podemos oferecer. E somente trabalhando intimamente o nosso sentimento para fazermos-nos melhorar naquilo que for necessário, nos melhorarmos intimamente, é que vamos nos corrigir, nos libertando de determinadas amarras.
Mesmo que precisarmos vir outras encarnações juntos, viremos com outro nível de sentimento, outro nível de entendimento e seremos, portanto, mais amigos, mais companheiros, mais condizentes com as necessidades evolutivas de cada um de nós. Tudo na nossa vida requer vigilância, tudo na nossa vida requer vigilância para que a gente não tome atitudes incompatíveis com a nossa necessidade evolutiva. Por isso, temos que estar sempre procurando desenvolver em nós todo o sentimento de piedade o máximo possível, porque amanhã nossos filhos seguirão exatamente o nosso exemplo. Se cuidamos bem de nossos pais, eles certamente cuidarão bem de nós. Se nós não cuidarmos bem de nossos pais, como que eles irão cuidar de nós? Temos que desenvolver esse sentimento, temos que procurar criar bons sentimentos para agirmos com prudência, com segurança e com responsabilidade. Sobretudo para com os pais sem recursos, é que se demora a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa porque dão a seus pais o estritamente necessário, para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável. Aí já vem o outro lado da moeda. Os filhos que, ao invés de procurarem oferecer algo de útil aos pais, algo de bom, com qualidade de vida, para que eles possam viver uma vida com mais qualidade, já na velhice, deixa-os aos recônditos da casa. Aquele quartinho no fundo, aquele cantinho. Aí você vai dizer, mas nós não podemos ter uma casa muito grande. Então, para eu ter uma casa grande para mim, uma casa grande para meus pais, eu não posso. Eu construí nos fundos da minha casa. Aqui, depende dos lugares, fala um barracão, puxadinho, né? Cada um fala de um jeito. Ali, um abrigo para eles. Nós não vamos julgar aquilo que você ofereceu. Mas isso que você ofereceu é o melhor que você pode oferecer? Essa aqui é a pergunta que nós temos que fazer hoje. Existe uma série de dificuldades que nós temos que fazer, procurar oferecer para eles o melhor. Você se envergonha de seus pais? Então, nós precisamos estar sempre nos vigiando, ficando sempre atentos para tomarmos atitudes compatíveis com a nossa realidade, compatíveis com aquilo que a pessoa tem necessidade. Tudo na vida depende das nossas ações, depende das nossas atitudes. Então, onde nós vamos colocá-los? Devemos colocar em local que eles possam viver com dignidade, segundo as nossas possibilidades. Não podemos agredir as pessoas dizendo que você tem que oferecer o melhor possível para o seu pai, se você só pode oferecer o que você ofereceu. Mas faça uma reflexão. Ele está lá naquele quarto, aquela casinha menor, mas o que você oferece para ele? De atenção, de carinho, das necessidades diárias. Então, todos nós temos que botar aí na balança. Eu sei que é uma situação extremamente complexa e extremamente delicada. Aí a gente vai ver outra situação, se não me engano, e vai comentar mais à frente. É dos filhos que ficam dependentes dos pais eternamente. Aí é uma responsabilidade maior, aí é um compromisso maior, que cada um vai responder perante o tribunal da sua própria consciência. Todos nós temos que saber como tomarmos as atitudes mais compatíveis, mais coerentes, para não ferirmos a nossa consciência. Ainda bem quando não fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta de viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir aos filhos jovens e fortes? Ter-lhe-á a mãe vendido o leite quando os amamentava? Contou porventura suas vigílias quando eles estavam doentes? E os passos que deram para lhes obter o de que necessitam? Então, o que nós oferecemos aos nossos pais? O que nós deixamos de nosso para os nossos pais? Procuramos oferecer-los realmente o melhor que está ao nosso alcance?
ou queremos explorá-los? Aí você vai falar, mas eu estou desempregado. Sim, mas isso é perfeitamente louvável. As famílias devem estar unidas para se ajudarem. Num momento difícil, seus pais vão te amparar. Portanto, nos momentos difíceis dos seus pais, também você deve ampará-los. Quando você está na bonança, está com um bom emprego, você deve assisti-los, deve ajudá-los. Nós temos que saber colocar na balança as nossas necessidades de auxiliarmos-nos mutuamente uns aos outros. Então, dentro de uma família, nós temos que sempre colocar para nossos filhos, porque nós estamos educando a eles, que tudo dentro da casa tem que ser compartilhado, mesmo as atividades de cada um, os anseios de cada um, como cada um vai fazer as suas atividades, tudo tem que ser compartilhado, tudo tem que tomar as devidas posições para melhor servir, para melhor colaborar uns para com os outros. Não, os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente, essa é a piedade filial, grata a Deus. Então, como nós temos que procurar trabalhar no sentido de ajudar, de amparar, de colaborar, de fazer o possível por estarmos beneficiando aquela pessoa, por fazermos o possível para fazer pelo outro, pelos nossos pais, daquilo que eles fizeram para nós. Então, esses pequenos nadas, essas coisinhas supérfluas, essas coisinhas diferentes que a gente pode levar, a gente deve procurar levar, deve procurar ajudar. Então, tudo hoje na nossa existência depende muito da forma com que nós agimos, das ações com que tomamos ao longo da nossa existência. Por isso, precisamos aprender a termos mais cuidado com os nossos pais e nos vigiar mais, porque às vezes somos tão acostumados à correria do dia a dia que a gente nem para fazer grandes reflexões sobre a forma com que nós estamos cuidando de nossos pais, como nós estamos encarando nossos pais. Portanto, faz-se necessário que tenhamos as devidas condições de refletirmos. O que eu estou oferecendo aos meus pais é o suficiente que eu gostaria que meus filhos oferecessem a mim? Às vezes, o grande agrado é a gente oferecer o ouvido, para ouvir as suas histórias, as suas lamentações. Então, tem muitas coisas que a gente precisa aprender nesta vida, que a gente precisa treinar nesta existência. Ai, pois, daquele que ouvida, o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. O que nós estamos fazendo aos outros? O que nós estamos recebendo dos outros? E um dado interessante que eu gosto de fazer sempre observações, e como eu trabalhei muitos anos numa só empresa, eu observava as pessoas ali dentro, o comportamento delas, dos outros para com eles. E uma coisa que eu achei interessante, todas as pessoas que conviviam bem com os pais, eles tinham boa influência dentro do meio, dentro do grupo. Então é muito importante que a gente procure se esforçar para conviver bem com os pais. Certa vez, uma criança, a gente atende como terapeuta, ouvir as pessoas no atendimento fraterno e também com homeopatia. Então a gente ajudando, ouvindo ali alguns jovens que a gente estava atendendo e eles falando da dificuldade escolar. Automaticamente associei como você convive com seus pais. E a resposta de todos eles era a pior possível. Como alguns a gente tinha acesso aos pais para a gente conversar, para saber como eram, na realidade eram os filhos que eram problemáticos. E aí, ao ir conversando ao longo do tempo, eles foram se ajustando e à medida que eles entenderam que se eles convivessem bem com os pais, eles conviviam bem com as pessoas, com os colegas de escola, é aquele estalar de dedo que as pessoas têm que muda tudo. Eles se modificam. Eles tomam outras posturas, outras posições. Então, é de grande importância para nós entendermos e fazermos nossos filhos entenderem que se eles convivem bem com os pais, eles saberão conviver bem com a sociedade. Se eles não aprendem a conviver bem com os pais,
não aprendem a conviver bem com a sociedade. Evangelização infantil. Evangelização infantil é extremamente importante para fazer com que a criança se adeque às realidades dessa vida. Primeiro, porque os seus companheiros espirituais vão sendo tratados. E uma coisa importante para os pais: a criança está muito rebelde, está muito gritona, está muito brigona. Oração. Coloca o nome dele no livro de oração, faz oração por ele, procura uma reunião de tratamento espiritual onde a criança não vai participar diretamente, mas indiretamente, ou seja, ela fica numa sala contígua, e aí você vai ver que a criança vai mudar muito. Já ouvi de vários expositores, uma reunião mediúnica pode salvar a Terra de uma grande catástrofe, desde que ela seja bem orientada, desde que ela seja bem trabalhada, e por pessoas com responsabilidade, com entendimento do gravame daquela situação. Portanto, meus amigos, vamos procurar ter consciência das nossas responsabilidades, vamos procurar ter consciência das nossas ações, para que a gente possa estar cada vez mais consciente do que precisamos fazer para que o bem se estabeleça, principalmente em nosso coração. No coração de nossos pais, no coração de nossos amigos, no coração de nossos filhos, no coração das nossas crianças que nós atendemos na evangelização infantil ou nas outras atividades de uma casa espírita ou de qualquer templo religioso. Portanto, honrar pai e mãe vai muito além de simplesmente assisti-los, vai no entendimento superior de ações que nós devemos tomar para o bem-estar de todos. Compreender, respeitar e auxiliar faz parte do entendimento de todos nós e da responsabilidade de todos nós. E uma coisa importante que a gente também tem uma grande orador espírita que a gente vê ele sempre dizendo que a mãe dele se abdicava da alimentação para poder dar alimentação para os filhos, porque a alimentação estava escassa. Ele entendeu a lição, não sei os outros irmãos, mas normalmente essas grandes mães, por grande abnegação, por aquelas entes que estão ali, quantos filhos terão coragem de abrir mão da própria alimentação para saciar a fome dos pais? É uma questão que nós temos que procurar fazer, que nós temos que procurar entender, para que nós tenhamos um melhor amanhã, que nós tenhamos um melhor futuro para todos nós. E o entendimento do bom relacionamento familiar está em jogo o futuro da humanidade. Vocês não queiram saber, talvez aqui não caiba todos os temas necessários, os problemas que são para o cotidiano, para a formação da personalidade das crianças, um lar cheio de atritos. Portanto, vamos todos nos imbuir desse sentimento de amor, desse sentimento de responsabilidade, de respeito, tanto entre os filhos e os pais, quanto pais e os filhos, mas acima de tudo, entre marido e mulher. Os cônjuges têm uma responsabilidade muito grande na educação dos filhos, na formação dos seus caráteres, na formação das suas personalidades. Portanto, quanto mais compatível eles agirem, da forma mais compatível que eles agirem com as leis divinas, com as regras divinas, mais eles poderão receber benefícios ao longo de suas existências. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a esses censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. O mesmo ponto vale para as obsessões. Quantos pais, movidos por terríveis obsessões, por terríveis espíritos perseguidores, tomam ações e atitudes que, além de se prejudicarem a si mesmos, prejudicam também os filhos, prejudicam uma série de fatores que ocorram ao redor deles. Por isso, todos nós devemos estar envolvidos no sentimento de amor, no sentimento de respeito para com o nosso próximo, para com os nossos companheiros, para com todos aqueles que estão ao nosso redor. Mas, acima de tudo, dentro de casa, nós temos que ter muito respeito e cultivar o hábito da oração por aqueles que estão em situação difícil, por aqueles que estão em situação dificultosa. Quantas vezes a gente depara com situações no dia a dia de pessoas, familiares, amigos, que estão em situação difícil, eles chegam, nos relatam o fato, a gente só ouve e vou fazer a oração por você. E aí você faz uma oração simples naquele momento, depois a gente acaba esquecendo pela correria do dia a dia, pelas coisas que a gente tem que fazer no dia a dia, e a pessoa melhora muito. Lembrando que Paulo nos alertava a todos os seus discípulos, os seus seguidores, que
Para quê? Orai-vos uns pelos outros para que não caís em tentação, para vos fortalecer no Senhor. Oremo-nos uns pelos outros. Antes de nos atacar, covardemente às vezes, ou por invigilância na maioria das vezes, oremo-nos uns pelos outros. Vamos ter o sentimento de paz, de amor, de orar uns pelos outros. Não importa quem seja, façamos as nossas orações por essas pessoas. Se a lei da caridade manda, se pague o mal com o bem, se seja indulgente para com as perfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não vão de ser essas obrigações em se tratando de filhos para com os pais, de pais para com os filhos. Ah, mas nós fomos inimigos do passado, e o problema? Hoje vocês são pais e filhos, mãe e filha, mãe e filho, pai e filha. Estão dentro do mesmo lar, dentro do mesmo ambiente, vivenciando, respirando o mesmo ar, vivenciando ali todos os embates emotivos para aprenderem a viver como amigos, como irmãos. Por isso, eu sempre digo que quando Jesus diz, amai vossos inimigos, depois reconciliai com vossos inimigos enquanto está com ele a caminho, quando ele fala que vai entregar o juízo e vai nos colocar a prisão para pagar até o último centil, é dentro de um lar. Dentro do lar você não pode fugir. Se o pai vai embora, tem que pagar a pensão. Então as pessoas precisam aprender a se amar, ou menos, pelo menos odiar menos nessa existência, para que na próxima, se estiver dentro de um mesmo lar, já começou a fazer os trabalhos de auto-perdão, de autoeducação, para seguirem o caminho evolutivo necessário ao processo de aprendizado, ao processo de aprimoramento íntimo que todos nós tanto precisamos. Todos nós, ao longo da nossa caminhada, precisamos empreender valores, empreender sentimentos de compaixão em nós, para que o amanhã de luz e de esperança e fraternidade esteja sempre envolto, sempre nos envolvendo, sempre nos iluminando o caminho. É de grande importância sabermos que, se temos que ter indulgência para com os outros, para os nossos familiares, essa indulgência deve ser muito maior, deve estar imbuída dos sentimentos muito mais nobres. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais. E que o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso, com os outros, com os estranhos, pode ser considerado um crime no segundo, para com os pais, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Portanto, precisamos estar atentos a nós mesmos. Precisamos estar vigilantes conosco mesmos. Precisamos aprender a raciocinar de forma cristã. E muitas das vezes, saber dizer não, tanto para os pais, é uma forma de educá-los espiritualmente. Tudo na nossa vida precisa ter 2 pesos, 2 medidas. Sim, temos que saber ponderar cada caso, cada situação, para tomarmos as atitudes mais justas, segundo a vontade de Deus. Vamos supor, um filho começa a ganhar muito bem. E aí o pai fala assim, eu quero um carro novo. Aí o filho, pastor, meu pai, eu tenho certeza que ele me daria um carro novo se ele tivesse as condições financeiras que eu tenho quando eu estava lá com meus 18 anos. Então hoje eu estou com 30, ele está com 60, ele quer um carro novo. Eu vou dar um carro novo para ele. Mas se você for sondar direitinho por que ele quer um carro novo, você vai saber que você não pode fazer isso. Porque se, por acaso, ele quisesse carro novo para sair por aí dando umas voadinhas, a responsabilidade é sua. Então, não ofereça aquilo que ele quer. Então, tudo que a gente tem que botar na balança mesmo no nosso dia a dia é o que nós temos, o que nós podemos oferecer. E entre o que nós temos e o que nós podemos oferecer, tem a grande diferença de que cada um de nós vivencia aquilo que pode vivenciar. E, portanto, é sempre muita prudência. Da mesma forma, você como pai, seu filho com 18 anos, começa a querer beber,
começa a ter colegas muito espivitados e você fala assim, eu não vou te dar um carro nunca desse jeito. Olha como você está fazendo, você está bebendo, olha os seus amigos que você está andando. Você não vai dar um carro para o seu filho. Da mesma forma, se você tem um pai que está sempre bebendo muito e quer ter o carro, você também não pode dar o carro. Então, é muito delicado cada situação que nós temos que avaliar. E cada um sabe a responsabilidade que tem ao tomar essa ou aquela medida. E a gente vê todos os noticiários que existem hoje, as coisas mais díspares entre pais e filhos, entre mãe e filhos. Filhos e filhas, né? Então nós temos que ter muita atenção naquilo que nós vamos oferecer aos filhos e naquilo que os filhos também vão oferecer aos pais, para que nenhum de nós venhamos a tomar e cometer determinados erros meio absurdos. A pessoa fala assim, mas que isso? Meu pai, eu posso dar um carro zero para ele, que ele nunca vai tomar uma atitude dessa e trair minha mãe. Coração do outro é terra que ninguém anda. Então nós temos um exemplo que serve de exemplo básico, uma coisa mais simples, uma coisa mais terra-terra, tantas coisas que a gente já viu por aí. Mas é importante que a gente saiba tomar as devidas providências, tomar as devidas medidas para termos mais responsabilidades frente àquilo que nós vamos fazer, frente às atitudes que nós vamos tomar. Portanto, tenhamos mais compaixão uns dos outros, tenhamos mais responsabilidade ao agirmos frente às dificuldades alheias. E com isso, nós pedimos a Jesus que nos ilumine, que nos abençoe, para que possamos saber como nos portar, como ajudar nossos pais, como ajudar a nós mesmos e, principalmente, precisamos de muita sabedoria para lidarmos com os nossos filhos, que o mundo de hoje é diferente do mundo que nós vivemos há 30, 40, 50 anos atrás. Os perigos são muito mais complexos, são muito mais sutis e as crianças hoje parecem ter menos noção dos perigos como nós tínhamos antigamente. Onde está sendo o erro de quem está sendo o erro? Nesse momento não nos cabe julgar. Apenas precisamos estar sempre procurando nos aperfeiçoar, nos aprimorar para agirmos de forma mais condizentes uns para com os outros. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, para que nós possamos ter mais consciência da nossa responsabilidade, para que nós possamos agir com mais prudência e sabedoria. E lembrando que dentro das terapias energéticas e naturais tem muito jeito de equilibrar muitos dos nossos defeitos. Auxiliado pelo estudo do Evangelho, nós conseguiríamos façanhas fantásticas. Luz e paz, que Jesus nos abençoe sempre.